O Jornal da Manhã está de volta para falar dos direitos, seus direitos, você que é trabalhador, agora às 6 horas e 58 minutos. A gente está trazendo esse assunto aqui justamente por empresas que abusam nas regras, no comportamento desse funcionário, seja exigindo horário ou quantidade certa de vezes para ir para banheiro, para ter as refeições, né, Ricardo? Então vamos logo apresentar o nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado aqui conosco no estúdio, a quem a gente já dá bom dia, o doutor Alberto Balazeiro, que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na Bahia. Olá, doutor, bom dia, tudo bem? Olá, Ricardo, bom dia, Jéssica. Bem-vindo. A gente vai conferir agora, doutor, e você de casa também que nos acompanha, as situações de que pessoas nas ruas relatam que esses problemas envolvendo limites estabelecidos pelas empresas são mais comuns do que a gente pensa. Vamos ver na reportagem. Nas ruas, pouca gente admite que já viveu algum tipo de constrangimento no trabalho. Mas todo mundo conhece alguém que viveu. Onde eu trabalhava anteriormente, não se podia comer no local de trabalho e geralmente a gente tinha que dar uma satisfação quando vai ao banheiro, mas permitia-se ir. A empresa que eu trabalhava, ela não permitia que a gente usasse o celular no horário de trabalho, só depois do expediente. E aí, como é que era essa proibição? Como é que era a fiscalização? Horrível, porque você tem família, você tem que estar o tempo todo com contato com a sua família e não era permitido que você fizesse isso, era proibido. O Ministério Público do Trabalho moveu a ação contra uma rede de farmácias aqui na Bahia por limitar o acesso dos funcionários aos sanitários no horário de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho acatou a denúncia do MP e condenou a empresa a pagar R$30 mil de indenização por dano moral coletivo. A ação do Ministério Público foi movida após denúncia de uma funcionária de que a empresa, além de limitar o acesso aos banheiros, limitava também o uso de papel higiênico e sabão. O inquérito apurou outras irregularidades e a sentença saiu em julho desse ano. Aurivan conta que uma conhecida dele teve que procurar tratamento psiquiátrico por causa das limitações no trabalho. Muita pressão, muita cobrança, né? Uma falta de respeito, de humanidade. E não poderia ir para o banheiro, tinha um horário, tinha que fazer uma quantidade de atendimentos para bater uma determinada meta. Além de ter todo o estresse natural do trabalho, de escutar os clientes e com tudo que a função traz. A gente viu aí, né, situações que comprometem diretamente o rendimento, o desempenho desse trabalhador e estamos em 2017, né? A gente tem uma pergunta na internet, queremos a sua participação muito importante para dar continuidade a essa discussão aqui no estúdio, que é a seguinte, ó, você vai ver a pergunta que está rolando, a gente quer saber se você já teve que comer ou, por exemplo, ir ao banheiro com horário limitado pela empresa onde trabalha ou onde já trabalhou, se essa situação já aconteceu com você, sim ou não. g1.com.br/Bahia, daqui a pouquinho a gente traz o resultado aqui no estúdio. Enquanto você participa, a gente vai conversando aqui com o doutor Alberto Balazeiro, ele que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no estado da Bahia. Doutor, a gente viu o depoimento até do Aurivan, nosso último entrevistado da matéria, ele disse que precisou de atendimento psicológico, de tantos abusos que ele sofria no trabalho. Regras podem existir, mas claro, com bom senso, né? Sim, claro. O empregador, por ele gerir o negócio, ele ser o dono do negócio, ele tem que ter poderes naturais da gestão. A questão é que são os limites do poder do empregador. Então, não pode haver nenhuma regra, nem nenhuma imposição de algo ao empregado que fira a dignidade, como é o caso de limitação ao uso sanitário. Isso parece muito claro, né, doutor? Esse desrespeito às regras básicas, porque estabelecer um limite de idas ao banheiro, como da mesma maneira que limitar o acesso ao papel higiênico, a quantidade certa do papel higiênico, são situações tão absurdas que são até difíceis de compreender, né? Pois é, em 2017 a gente ainda enfrenta esse tipo de situação. Limitação à revista, a questão da revista íntima, a questão de colocação de câmeras em banheiros, quer dizer, situações em que o empregador entende que seu negócio está em risco e transfere para o empregado o ônus desse risco. E o que preocupa também é uma situação delicada para o funcionário conseguir se defender, porque ele não encontra meio. Se ele reclama, ele corre até o risco de sofrer uma advertência ou de ser demitido desse cargo, né? Sim, as instituições, o Ministério Público, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, infelizmente, sim, elas têm as denúncias anônimas, inclusive, né, sigilosas, que resguardam a condição do empregado exatamente para proteger de uma demissão, uma apuração rigorosa que não coloca o emprego dele em risco.
Nesse caso que nós trouxemos na reportagem, a ação movida pelo Ministério Público do Trabalho foi em 2015, o resultado saiu agora. A empresa, ou seja, a farmácia, foi condenada a pagar R$30 mil de danos morais coletivos. Esse dinheiro vai para onde? Vai para quem, doutor? Esse dinheiro vai para o fundo, ou no caso aqui era o Fundo de Trabalho Decente, o Fundo TRAD do Estado da Bahia. Poderia ir também para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o próprio FAT. Então, são fundos que reparam socialmente o dano provocado à sociedade pela conduta. Agora, as pessoas questionam que este valor ainda é um valor baixo, ou seja, R$30 mil de indenização para uma prática que estava se acontecendo, se repetindo há muito tempo. Quer dizer, é isso mesmo? É esse o entendimento do senhor? Sim, é um valor baixo. A nossa situação é de prova. A gente tem que demonstrar também que não é uma conduta, nesse caso, havia uma filial da empresa. A ideia nossa, no caso, é demonstrar que é uma conduta de mais de uma filial. Essa que é o desafio de você comprovar e aí sim a majoração do dano. Claro, para a sociedade, R$30 mil é um valor ínfimo. Nesse caso aí, há também uma simbologia de se sinalizar para a sociedade, para os outros empresas, os outros empregadores, não pode haver limitação de... Não haverá impunidade. Não haverá impunidade. Agora a gente pode, inclusive, expandir essa situação para outras questões que acabam acontecendo no ambiente de trabalho. Há a questão do controle das idas ao sanitário, como a gente viu, o controle do uso do papel higiênico, mas também existe a revista íntima, o funcionário que muitas vezes é forçado a mostrar a bolsa quando trabalha numa loja de departamento, por exemplo. Tudo isso vai no mesmo pacote, não é, doutor? Sem dúvida. Tudo isso trata do limite do poder do empregador. No caso aqui da Bahia, o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia já uniformizou a jurisprudência que nem essa revista é permitida, de você mostrar, exibir. A revista, é chamada revista íntima, né? Isso. A questão da mulher, do que tem na bolsa, o que não tem na bolsa. E nós, enquanto clientes, não suportamos uma revista dessa natureza. Sim. Porque o empregado, que está muito mais vulnerável do que um cliente, vai sujeitar a uma revista que já parte de uma desconfiança, que é uma desonestidade, né? Doutor Alberto, há uma outra questão muito importante, que é a seguinte: a Justiça condenou, a empresa vai pagar R$30 mil, esse valor que vai para um fundo, né? Um fundo coletivo. Agora, essa empresa ela também não é obrigada, ou não teria que ser obrigada a, por exemplo, reparar o dano psicológico que foi causado àquele trabalhador dentro da empresa? Sim, aí são ações individuais. A nossa atuação ela é muito mais voltada para a ação coletiva. Em alguns casos, a gente até pede a indenização individual, como é o caso do trabalho escravo. Nesse caso em questão não foi pedido esse caso em questão não foi pedido porque há questões individuais, questões das pessoas próprias que reclamam em ações individuais a indenização dirigidas a ela própria. E ao longo da nossa conversa aqui com o doutor Alberto Balazera, a gente pediu para você votar, participar da nossa enquete, que está lá no g1.com.br/Bahia. A gente perguntou se alguma vez na sua vida a empresa que você trabalha já limitou as suas idas ao banheiro, o horário e a quantidade de refeições que você tem durante o seu horário de trabalho. Vamos ver o resultado? 82% das pessoas disseram que sim, doutor. É um número muito expressivo. Muito expressivo e revela que a gente precisa fortalecer a atuação, né? É um tema que ainda a gente enfrenta. Tanto que eu aludi a questão do call center. O call center é uma incidência, porque o call center tem uma empregabilidade muito alta, há um número de empregados muito grande no call center, e se há uma incidência de denúncias maior no call center, pelo número de empregados, há um reflexo grande também. É fundamental dizer que essa investigação ela é parte de uma denúncia, né, doutor? É claro que o Ministério tem as suas ações, mas a denúncia é fundamental, a partir dela que se sabe e que se pune a empresa que descumpre o que diz a lei, não é? Sim, a denúncia é fundamental para levar ao conhecimento do fato, né? A gente investigar e apurar. Então, tudo isso começou a partir de uma denúncia, assim, de uma apuração judicial e a partir daí a condenação da empresa. Pode ser por telefone ou só presencialmente? Por telefone, presencialmente e pelo nosso site www.prt5.mpt.br. Você pode estar lá no g1.com.br/Bahia. Daqui a pouquinho você vai encontrar esse site e os meios que você pode denunciar qualquer tipo de abuso que você esteja sofrendo no seu ambiente de trabalho, tá bom? Obrigada, doutor, pela sua presença hoje aqui no estúdio. Um bom dia. Um bom dia, estou inteiramente às ordens. Obrigado, doutor. Bom dia, bom trabalho, tá?